De volta com o Educador Entrevista, agora na companhia aqui da Michele Garcia. Michele, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Fico feliz em poder ajudar mais uma vez. Bom, a gente teve aí, né, esse período todo da pandemia, muita gente mais restrito, confinado em casa, e o resultado, ganho de uns quilinhos, né? Como é que tem sido essa interação, né, com as pessoas nesse período e as dicas, né? Porque a gente percebe que é isso, né? A pessoa fica em casa, fica ansiosa em função das notícias, dessas questões e acaba descontando na comida. É o problema da fome emocional, né? Então as pessoas elas acabam descontando em relação à alimentação. Ainda mais estar confinado, numa situação em que eles não têm noção do que realmente acontece, acaba sendo um pouquinho mais complicado, né? Mas assim, eu tentei ajudar os meus pacientes, eu montei um grupo durante 15 dias que a gente pôde fazer pelo WhatsApp para dar uma aliviada em questão da rotina, de adaptação, porque você está em casa, você sai totalmente fora da rotina. Então, a pessoa sai fora da rotina, não consegue se alimentar, não consegue fazer o que tem que fazer, aí vem aquela fome emocional, porque eu sempre falo, é fome ou vontade de comer. Então, na verdade, o que vai fazer ali, porque a pessoa não tem vontade de comer uma banana, uma maçã. Então, eles vão comer um chocolate, um fast food, uma pizza, essas coisas, para poder aliviar essa pressão que está tendo. Porque, querendo ou não, é uma doença que a gente não sabe exatamente, ela é uma doença invisível, né? Então, a gente não consegue saber onde exatamente está. E fica aquele medo, porque ficou aquela situação toda de morre, a doença mata, e a pessoa não pode sair de casa, tem que fazer o isolamento. Estando em casa, a geladeira está disponível, então acaba se alimentando, comendo um pouquinho mais, não tem jeito. Qual seria a dica, então? Lotar a geladeira de coisas saudáveis? Não necessariamente, né? Então, porque existe assim a perecibilidade dos alimentos. Então, frutas, verduras e legumes, eles têm um prazo de validade um pouco mais curto. Então, assim, o que eu oriento? Não precisa todo dia ir no mercado. Se organize para ir umas 2 vezes na semana, em horários alternados, varejões que também estão abertos. Tenta congelar, eu disponibilizei, depois se vocês quiserem eu posso passar para vocês, ou se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode me mandar também. Eu disponibilizei um e-book para essa parte, né, de alimentação e coronavírus, que ajuda a fazer a técnica de congelamento dos alimentos. Então as pessoas podem congelar para que possa manter esses alimentos mais saudáveis por um período maior. E assim, tenta fazer as receitinhas não muito calóricas, e tentar de variação dos nutrientes, variedade, aquele prato bonito, aquele prato colorido, deu vontade de comer alguma coisa, faz uma refeição mais saudável. Não necessariamente que não possa comer nada que esteja fora de uma alimentação regrada. Então, em questão de chocolate, deu vontade de comer um chocolate, come uns 70%, uns 53%. Hoje no mercado, no mundo, né, graças a Deus, tem essa variedade muito grande de nutrientes, de alimentos ricos em fibras, nutrientes, acabam ajudando a gente nessa maior variedade, né? Mas sai um pouquinho, deixa o final de semana para comer uma coisinha mais gorda, assistir as lives aí que o pessoal tá fazendo. Então, assim, tenta ter um equilíbrio, porque a vida é o equilíbrio, né? A Carla coloca uma questão interessante, né? Que até em função do período no início lá, com aquele desespero da pandemia, muitas pessoas estocaram alimentos, e aí alimentos mais duráveis, que normalmente não são os alimentos melhores. Né? Agora, com essa tranquilidade maior, ela começou a fazer uma rotina de alimentação mais saudável e perguntando justamente isso, né? Como reequilibrar, né? Olha, eu exagerei, né? Como é que eu reequilibro e algumas dicas nesse sentido aí de ações mais saudáveis. Então, assim, no caso, Carla, você não precisa consumir de uma vez todo o alimento que você estocou. Então, você vai fazendo um equilíbrio. Hoje você comeu uma massa no almoço, no final do dia, no jantar mais ou menos, você come uma salada com uma carne mais leve. Tenta manter o equilíbrio durante o dia. Tenta fazer receitas um pouco mais saudáveis, porque agora você está em casa. Então, antes o maior problema era que ninguém tinha tempo. Então, hoje, o tempo está aí. Então, em vez de você sair para comprar alguma coisa pronta, prepare o seu alimento.
Existem 1000 receitas, inúmeras receitas aí na internet que você consegue fazer. Você consegue adaptar, em vez de uma farinha branca por uma farinha integral, em vez de você ir no mercado e comprar várias coisas que são de farinha branca, você pode trocar, porque agora você tem esse tempo mais variável para você poder fazer o preparo da sua refeição. Comprou muito alimento que não seria, né, o saudável. Tenta fazer um recheio mais saudável, tenta colocar um acompanhamento mais saudável para que não seja totalmente uma alimentação desregrada. Então, você tendo o equilíbrio, começa o café da manhã, faz as refeições todas certinhas, café da manhã, lanche, almoço, lanche intermediário, porque não é porque você está em casa que você também não tem que ter uma rotina. Você fazendo com que você tenha uma rotina principalmente assim, nos horários das principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, já faz com que você tenha uma estabilidade maior dentro de casa. Porque aí no horário que você teria que comer um pouco mais, você está com aquela rotina de que você tem que comer aquilo, parar, fazer a sua refeição e voltar. Então você vai conseguir ter um ganho melhor de tempo e não vai conseguir fazer excessos, porque aí você começa a ter o equilíbrio. Em questão de, tipo, comprou muito, agora já que você tem estoque, já que são alimentos não perecíveis, deixa para comprar, fazer a organização de uma lista de compras, do que você realmente precisa para os alimentos perecíveis, para que você vá acompanhando e tendo um equilíbrio em relação do que você já tem e do que você precisa ter. Nós falávamos no último bloco a respeito de chás, de alimentos calmantes aí para esse período mais tenso, né? Tem dicas nesse sentido? Tenho bastante dicas, porque essa parte de saúde mental acaba sendo o maior comprometimento, na verdade, nesse período, porque as pessoas acabam perdendo esse equilíbrio mental, né? Então, a ansiedade, a depressão, aquelas crises de excessos, né? Porque precisa daquilo, não vou livrar disso. Então, assim, uma dica muito boa é o chá de melissa com camomila, que todo mundo conhece, sabe, que eu oriento bastante antes de dormir para dar aquela acalmada e a pessoa conseguir descansar. Mas assim, tudo que for chá, independente do chá que você utilizar, tem que ser na quantidade adequada, sem excessos. Não é porque a camomila é boa que você vai colocar 2 colheres do extrato seco lá em 200 ml de água para falar, não, já que é bom, vamos fazer ele forte. Porque apesar de ser um alimento fitoterápico, ele tem funções no organismo. Então, ele acaba abaixando a pressão, tem as contraindicações para gestantes. Então, assim, tem que ter o cuidado. Tem o maracujá, o abacate, tem os alimentos também, as frutas, o alface, que é bem ansiolítico, que dá para utilizar. Mas tudo que for em excesso acaba atrapalhando nesse período também. A Shirley colocando aqui, né? A alimentação adequada para uma pessoa de mais idade, né? A gente está com muito cuidado aí com os idosos, né, nesse período. Que tipo de alimento é recomendado para eles? Independente da idade, é que na verdade assim, o idoso ele tem uma deficiência em nutrientes, cálcio, ferro, que acaba dando uma anemia, tem essa parte de osteoporose, tem a degradação da massa muscular, então tem que ter um cuidado maior. Mas assim, não só com eles, com todo mundo. Então, a alimentação tem que ser o equilíbrio para todas as fases da vida. Então, tem que ter frutas, verduras, legumes. Não adianta chegar lá na farmácia e comprar própolis, óleo de coco, ômega 3, glutamina, arginina, achando que isso vai aumentar a sua imunidade do dia para a noite, como foi no começo. No começo, quando foi alarmado tudo isso, todo mundo saiu comprando que nem álcool em gel, você não achava própolis na farmácia. Então, assim, o cuidado para essa idade é para todas as idades. A imunidade você vai adquirir no passar do tempo. Você não vai do dia para a noite tornar a sua imunidade super forte. Então, você tem essas opções, que você também tem que ter uma recomendação de como você vai ter que fazer o uso. E você tem que ter uma alimentação equilibrada. É um café da manhã um pouco mais reforçado, é um prato extremamente colorido, com frutas, verduras e legumes, o arroz, o feijão, porque a gente fala que é o casal, o melhor casal que existe ali na nossa alimentação, que é o arroz e o feijão, que um complementa o outro. Tem que ter, independente da idade. É criança, é adulto, é idoso, tem que ter o cuidado. Porque se você não se cuidar e você adquirir esse vírus, você vai passar para o idoso que está se cuidando em casa.
Perfeito. Também, né, quando se pensa aí nesses cuidados, a Daniela colocando aqui, né, gengibre ou chá de gengibre, né, ele ajuda de fato em quem quer emagrecer, em que quantidade deve ser tomado para não ter exageros aí? Sim, o gengibre ele é um alimento funcional, ele realmente funciona. Então, assim, você pode usar ele um filetinho, eu sempre falo que é um filetinho, se você for fazer um suco. O chá de gengibre, ele acaba sendo muito forte porque você extrai todas as propriedades da raiz. Então, se você for hipertenso, um copo de 150 ml já vai ser um baque no seu organismo e já vai dar aquela palpitação. Então, assim, tem pessoas que podem com gengibre, assim como tem pessoas que não podem. É ótimo, ajuda a imunidade, tem o processo anti-inflamatório, porém, é o cuidado. É que todo mundo fala, é nutricionista, ela indica isso. Sim, mas para cada um tem a quantidade adequada. É difícil falar para você, Daniela, a quantidade que você deve utilizar. Porque assim, se eu falar para você, sem saber exatamente o que você tem, se você tem alguma patologia, se você é saudável, se você não é, se eu te indicar um copo de 200 ml com uma colherzinha de sobremesa ou uma colherzinha de café, que seja do gengibre ralado, e você colocar e tomar, tipo, 3 vezes no dia, isso pode ser muito maléfico para você. A sua pressão pode aumentar, você pode ter uma taquicardia, e dependendo se você associar com algum outro alimento termogênico também, você pode até ter uma parada cardíaca. Então, assim, é umas coisas que você fala, é benéfico? Ele é ótimo, porém, ele tem que saber ser administrado. Ele tem o processo anti-inflamatório, ele ajuda muito nessa parte, que ajuda no emagrecimento, porque além de ser funcional, ele é termogênico, porém tem que saber a quantidade adequada. Então é difícil falar para você sem te conhecer, mas tenta colocar a quantidade mínima possível. Sempre uma xícara de 150 ml de água para um filetinho, quanto menos melhor, de gengibre. Existem alimentos que baixam o colesterol? Ou que ajudam aí nessa baixa? Na verdade, você tem que evitar os alimentos gordurosos. Isso a gente está falando do colesterol ruim, né? Porque o colesterol bom, tudo bem. O colesterol bom faz bem, né? Ele é precursor de vitaminas e tudo mais. Acaba ajudando na absorção da vitamina D, que é um hormônio. Mas assim, o colesterol ruim, ele é o excesso de gordura no nosso organismo. Então, um alimento específico que ajude, todo mundo fala da água com berinjela, mas não há nada que científico comprove essa eficácia. Existem os medicamentos e, assim, uma alimentação sempre adequada, né? Sempre restringindo o excesso de gordura e alimentos industrializados. Também é interessante a questão prática aí de se ter aquela alimentação equilibrada, né? A gente fala muito disso, porque de fato as pessoas exageram muito. Sim, todo mundo tem aquele negócio de eu preciso me alimentar, eles não vão pensar em comer uma salada. Eles vão pensar se a pizzaria está aberta, se o restaurante está aberto, se aquele fast food entrega aquele lanche. Então, assim, a cultura, né, do brasileiro são alimentos gordos, assim como os americanos. Mas eu falo assim, a pessoa não tem aquele hábito. Deveria, hoje, graças a Deus, tem uma rotina de que as pessoas estão se cuidando mais. Então, estão procurando mais os alimentos saudáveis. Isso muito me agrada, porque, querendo ou não, é um futuro da pessoa. Só que ninguém tem esse hábito de falar, vou sair para tomar um suco, vou sair para ir fazer um passeio na feira. Não existe isso ainda, infelizmente. Porque se vai para a feira, vai para comer pastel frito, né? E a gente tem uma gama muito rica de alimentos, né, com propriedades, com vitaminas, com nutrientes, e a gente acaba abrindo muito mão disso, né? A gente percebe que o nosso cardápio de rotina, ele é muito limitado. Sim, eu acho assim também, Luciano, porque hoje em dia a gente tem várias legislações que estão proibindo as indústrias de excesso de sal, de açúcar, de gordura. Os rótulos têm que estar todos especificados e para isso para a gente já é uma vitória. Porque às vezes fala assim, ela está tentando vender alimentação saudável. Mas a alimentação saudável hoje é o que você vai levar para o futuro. Porque se você não cuidar hoje, pode ser que lá para frente você possa adquirir várias doenças que se você tivesse cuidado hoje,
tivesse um cuidado, tivesse um equilíbrio, poderia estar evitando lá na frente. Então, assim, é o equilíbrio. Não estou proibindo ninguém de comer nada. Eu só estou pedindo para que se conscientizem e tenham equilíbrio. Em vez de deixar para comer de segunda a sexta regradinho e chegar no final de semana comer tudo que não pode, porque é o que a maioria das pessoas fazem. Então, assim, não, hoje é terça-feira, quer sair hoje para comer alguma coisa? Faz uma alimentação regradinha até no horário que vai fazer aquela alimentação que não esteja no cardápio. Come, no outro dia volta, tem um equilíbrio. Porque o que acontece? Todo mundo tem esse hábito de que durante a semana a gente tem que se cuidar e final de semana a gente tem que ser feliz. Por que não dá para ser feliz se alimentando corretamente? Então, não é porque chegou sábado e domingo que você vai comer tudo que você não pode e hoje, que é tipo, durante a semana, você vai fazer tudo bonitinho. Não, porque eu fiz de segunda a sexta, a minha alimentação está super perfeita, então, no final de semana eu posso comer. E, na verdade, não. O que está acontecendo quando você faz isso? Você está perdendo todos os 5 dias em 2 que você está exagerando. A Andréia também com uma questão interessante aí, né, que ela disse que nesse período de delivery aí, ela percebeu também como mudou. Antes não se tinha quase opções de delivery com alimentos saudáveis. E cada vez mais isso tem sido oferecido. Sim, eles tentaram, tá todo mundo se reinventando. Eu falo por mim, que até eu tive que me reinventar, porque nos últimos 40 dias não teve atendimento, eu não fiz o atendimento online, eu disponibilizei o grupo para que os meus pacientes pudessem estar mais perto. E assim, todo mundo está se reinventando. Então, eu fico muito feliz das pessoas estarem oferecendo mais alimentação saudável, porque a gente teve que se organizar. No caso, eu comecei a vender polpas detox congeladas, porque é uma praticidade. Tipo, todo mundo precisa, todo mundo é um alimento que é muito aceito. Então, assim, eu como nutricionista resolvi passar para os meus pacientes algo que pudesse ajudar na imunidade deles nesse período. E essa parte de delivery, as pessoas poderem entregar saladas, pratos gourmets, fits, essas coisas, facilita muito essa diversidade de alimentos. Porque antes só entregava, que nem eu falei no começo, era lanche, era pizza, era esfirras, então não tinha isso. Então todo mundo teve que se reinventar. Então, isso faz com que a alimentação saudável chegue até você também, né? Então, é a opção de escolha. É sua escolha escolher se você quer aquilo ou não, né? E interessante pensar, né? Porque antes a gente tinha uma limitação relacionada à indústria alimentícia. Hoje não é mais desculpa. Não, porque tem aumentado muito, né, essa variedade, que nem eu falei também, as leis, né, exigem com que você tenha uma redução de sal, de açúcar e tudo mais, porque eles estão pensando no bem-estar, então estão pensando no futuro das pessoas. Então isso ajuda bastante a gente, né? E querendo ou não, a gente está buscando saúde. Não é só se proteger, não sair, não ter o contato. Você estando em casa, você tem que se organizar a sua rotina. Eu falo, são 3 princípios básicos. Organize uma rotina, beba água, porque as pessoas que estão em casa não bebem água, porque não tem aquele hábito. Porque se você está no trabalho, você deixa ali pronto do lado do computador. Se você está em casa, você não vai levantar toda hora para pegar água. Então, bebam água, organize para que tenham uma organização de beber água. E atividade física. A nossa cidade, por ser uma cidade pequena, eu fiquei muito feliz com todos os profissionais que disponibilizaram vídeos de exercícios em casa. Tipo, você vê todas as academias pensando no bem-estar dos seus alunos, que nem lá na clínica também a gente disponibilizou para os alunos do Pilates. Então, assim, a pessoa só não faz exercício se não quiser mesmo, porque... tipo, assim como os deliveries se reinventaram, as academias se reinventaram, foi uma coisa assim, essa pandemia fez com que todo mundo se organizasse novamente. E querendo ou não, Luciano, foi de uma maneira muito boa, porque a alimentação saudável entrou, a parte de academia, que todo mundo antes tinha, porque eu não tenho tempo para ir na academia. Todo mundo reclamava de tempo. O que mais tem agora é tempo. Então, eu fico pensando assim, por que não faz? Por que não se cuida? É muito mais fácil você se cuidar em casa do que você se cuidar com uma rotina totalmente atrapalhada de sem horários e tudo mais. Então, assim, gente, se cuida, pensa com carinho. Não fica pensando só nos idosos que têm
essa parte pior, que é um grupo de risco, porque eles têm mais vulnerabilidade para isso. Mas você também pode se cuidar para que você não transmita isso para eles, porque eles estão se cuidando, eles estão ficando lá quietinhos. E muita gente saudável contraiu e algumas, inclusive, com complicações, né? Então ninguém tem estrela na testa, está isento aí nessa questão. Eu falo assim, que hoje, quem tem medo, eles estão sendo mais protegidos do que quem se acha super-herói. Porque, eu sou saudável, eu pratico atividade física. É uma doença que nem o câncer. Não é porque você é totalmente saudável que você não vai ter. Então, ninguém está imune a nenhum tipo de doença. Não é porque ela degrada mais os idosos que você com 20, 30 anos não vai pegar. E pode ser que o idoso, se Deus quiser, que eu espero que eu torço por todos eles, que vão sair livres disso. Talvez você com 30 tenha alguma doença que você não cuidou, alguma coisa que você não sabia que você tinha, infelizmente acarreta e pronto. Vai passar por tudo isso. Então, eu peço, assim, eu estou tentando, como profissional da saúde, tentando levar a maior conscientização para todo mundo. Eu estou trabalhando com essa saúde no potinho, que são meus detox. Eu fiz o grupo online. Eu estou disponibilizando a partir de amanhã 7 dias gratuitos no meu Instagram de desafio, porque eu vou desafiar vocês a fazerem. Porque se a gente não desafiar, vocês não fazem. Não adianta falar, Michele, não. Não, gente, vocês sabem que eu estou sendo sincera. Porque se tem um desafio, aquilo mexe com o inconsciente de vocês, vocês falam, tem que fazer. Se não, se a gente deixa como tarefa, como dever de casa, não faz, não funciona. Então, vai ser desafio sim. Então, vai ser 7 dias para ajudar a passar mais um pouquinho desse período, para a gente descontrair também e sair daquele negócio de ficar só na televisão buscando, vendo que morreu tantos ali, morreu tantos ali. Mas e os que foram curados? A gente tem que pensar o lado bom das coisas. Então, se você está tendo o delivery ali de salada, compra salada, deixa a pizza para amanhã. Então, vai fazer atividade física, tem aquela academia lá que disponibilizou, mas tem aquela outra também. Se você não gosta de academia, tem yoga, tem pilates, tem muitas coisas que estão disponibilizadas aí. Desculpa agora, só se vocês quiserem mesmo, porque tem muita coisa para se fazer. Para quem quiser participar do desafio, como é que funciona? Meu Instagram, eu vou estar disponibilizando lá no Instagram, aberto. O meu Instagram é @Michele, com 2 L's e E, Garcia, _Nutri. Ele está lá disponibilizado para todo mundo, vai ser a partir de amanhã, todos os dias vai ter desafio durante 7 dias. Então, quem quiser participar não vai ter custo nenhum. É só seguir, postar fotinha e me marcar lá para a gente saber se você está acompanhando ou não. Lá tem todos os meus contatos, tem meu telefone, tem a clínica que eu trabalho, tem a parte do saúde no potinho, que são os sucos detox, tem tudo que se vocês quiserem. É só vocês quererem. Me segue lá, participa e a gente já começa amanhã. Sem desculpa, porque segunda-feira não é o Dia Internacional da Dieta. E como não é dieta, é desafio, a gente vai começar na quarta sim. Michele, eu quero agradecer imensamente a presença sempre aqui conosco, esperar, né, que a gente comece como todo mundo está revendo valores nesse período da pandemia, né, também reveja os seus valores nutricionais e que a gente passe aí a ter uma alimentação mais saudável, mais pensada, né, para a qualidade de vida de todos. Eu agradeço mais uma vez a participação aqui, o convite, Luciano. Eu espero que com que eu tenha levado um pouquinho só de conscientização para vocês, em qualquer lugar que vocês estejam. O meu objetivo como nutricionista é levar a saúde, é fazer com que vocês mudem pelo menos um pouquinho que seja na rotina de vocês. Não é porque estamos passando por essa situação ruim que a gente não pode deixar de fazer algo por nós mesmos. Então, se cuide, tome água, faça uma alimentação regrada, pratique exercício e vamos ser saudável.